Olá pessoal, eu sou a professora Tainá Brito e juntamente com a professora Leidiane Lopato vamos explicar para vocês sobre o assunto dos hidrocarbonetos. Vamos lá! O que são hidrocarbonetos? Hidrocarbonetos são compostos orgânicos formados apenas de átomos de carbono e hidrogênio. Quando você se lembrar da palavra hidrocarboneto, hidro vem de hidrogênio, carboneto do carbono. Então, os hidrocarbonetos, eles constituem uma classe de compostos orgânicos muito grande, pois eles englobam o petróleo, os seus derivados naturais, seus gases. E o primeiro exemplo aqui, ele é o hidrocarboneto, porque só faz ligações entre carbono e hidrogênio. O segundo exemplo, ele não é um hidrocarboneto, porque ele tem essa dupla ligação ligada ao oxigênio, que é a função oxigenada, gente. Ele não é um hidrocarboneto, ele faz parte das funções oxigenadas. Então, ele é uma cetona. O terceiro exemplo, ele é um hidrocarboneto porque ele só faz ligações entre carbono e hidrogênio. O nome dele é benzeno, porque ele faz parte dos grupos, dos subgrupos que são os aromáticos. A classificação dos hidrocarbonetos, existem várias subfamílias, onde podemos destacar as seguintes. Então, gente, os hidrocarbonetos, eles são famílias e dentro deles tem as subfamílias. Eles podem também ser grupos e dentro deles também há subgrupos. Pode-se dar esses dois nomes. Então, são eles alcanos, alcenos, alcinos, alcadinos, ciclanos, ciclenos e aromáticos. Olá, eu sou a professora Leidiane e falarei sobre a nomenclatura dos hidrocarbonetos. A nomenclatura dos hidrocarbonetos segue as regras propostas pela União Internacional da Química Pura e Aplicada, IUPAC. Para nomear os compostos, seguimos desta forma. Primeiramente, colocamos o prefixo, que se refere ao número de carbonos, como mostra aqui no quadro, né? 1 carbono se refere a met, 2 carbonos se refere a et, 3 carbonos se refere a prop, assim sucessivamente. E o intermediário se refere às ligações. As ligações simples, colocamos AN. As ligações duplas, colocamos EN. As ligações triplas, colocamos IN. E o sufixo, que é característico dos hidrocarbonetos. O primeiro hidrocarbonetos que falaremos são os alcanos. Alcanos são hidrocarbonetos que possuem apenas ligações simples entre os carbonos. A fórmula geral dos alcanos é CnH2n mais 2. Para nomear os alcanos, basta observar o número de carbonos, acrescentar o prefixo, acrescentar o intermediário AN e o sufixo O. Vejamos alguns exemplos. Aqui temos 3 átomos de carbono, por isso colocamos o prefixo próprio. Como são apenas ligações simples, colocamos AN mais o O, que se refere aos hidrocarbonetos. Então, o nome dessa estrutura é propano. Aqui temos 4 átomos de carbono, por isso colocamos o prefixo but, AN, que se refere apenas a ligações simples, mais o O, que é característico dos hidrocarbonetos. Com isso, temos uma molécula de butano. Para alcanos ramificados, devemos enumerar os carbonos a partir da extremidade mais próxima da ramificação. O nome do radical deve anteceder o nome do hidrocarboneto. Os radicais recebem nomes específicos e são chamados de grupo alquilas. Vejamos os exemplos abaixo. Aqui temos uma estrutura ramificada. Assim, devemos enumerar essa cadeia
pelo lado esquerdo, pelo lado mais próximo da ramificação, que é o lado esquerdo. Primeiro carbono, segundo carbono, terceiro carbono, quarto carbono, quinto carbono. Podemos ver que a ramificação se encontra no segundo carbono. Assim, começamos a nomear a estrutura. Começamos primeiro pelo nome da ramificação, que é 2-metil, porque o nome específico desse radical é metil. Pente, porque são 5 carbonos. AN são apenas ligações simples e O, que é característico dos hidrocarbonetos. Os alcanos, ele tem as suas aplicações nas fontes de energia, que são os gases de cozinha, o gás butano utilizado em isqueiro, o combustível automotivo, como a gasolina, o diesel, e uma grande parcela de moléculas que são de funções do alcano, né? Os alcanos sólidos são usados como matéria-prima na produção de velas, óleos cosméticos e outros objetos como a parafina. Os alcenos são hidrocarbonetos que possuem ligações duplas entre os carbonos. Sua fórmula geral é CnH2n. Para nomear os carbonos, é necessário numerar os átomos de carbono para indicar onde está em saturação. Vejamos alguns exemplos. Aqui temos uma estrutura que contém 4 átomos de carbono, por isso utilizamos o prefixo but. Um se refere à insaturação, EN se refere à ligação dupla e O, que é característico dos hidrocarbonetos, por isso temos um buteno aqui. Aqui temos outra estrutura que contém 4 átomos de carbono. Utilizamos o prefixo but, 2 porque a insaturação encontra-se no carbono 2 e EN por causa da ligação dupla e O, que é característico dos hidrocarbonetos. Para nomear os alcenos ramificados, é preciso considerar como cadeia principal aquela que contém a maior sequência que inclui a insaturação. A numeração deve iniciar pela extremidade mais próxima da dupla ligação. Com isso, temos que observar, quando temos uma estrutura ramificada, temos que observar a maior sequência de carbonos, que no caso é essa. E para começar a enumerar essa cadeia, devemos começar pela extremidade mais próxima da ligação dupla, que no caso é esse lado esquerdo. Então, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Mas começamos a nomear essa estrutura pelo nome da ramificação. O radical, como ele encontra-se no carbono 6, destacamos aqui, identificamos o 6, carbono 6, metil, porque o nome específico do radical é metil, oct, porque são 8 carbonos, EN se refere à ligação dupla e O é característico dos hidrocarbonetos. Assim, o nome dessa estrutura fica 6-metil 3-octeno. Então, pessoal, o alceno, para que servem os alcenos? Você já se perguntou do que são feitos os plásticos tão usados no nosso dia a dia? Borracha sintética, corante, tecidos sintéticos, explosivos são obtidos através de alcenos. O eteno costuma ser utilizado como anestésico em intervenções cirúrgicas e no amadurecimento forçado de frutas verdes. E ainda na preparação do polietileno, que é um dos plásticos mais importantes na indústria, usado na confecção de sacos e garrafas plásticas e brinquedos e etc. Então você está vendo aí que o plástico ele é derivado de petróleo, gente. Os alcinos são hidrocarbonetos que possuem tripla ligação entre os carbonos. Sua fórmula geral é CnH2n-2. Para nomear os alcinos, deve-se realizar a contagem dos carbonos pela extremidade mais próxima da ligação tripla.
Em alcinos ramificados, a indicação dos radicais antecede o nome do hidrocarboneto. Vejamos alguns exemplos. Aqui temos um butino, que pode ser escrito dessa forma ou dessa outra forma, com a indicação da ligação tripla entre o nome do hidrocarboneto. Aqui temos 4 átomos de carbono, por isso colocamos o prefixo but, um que se refere à ramificação e IN que se refere à ligação tripla, e O que é característico dos hidrocarbonetos. Aqui temos 2-metil-3-hexino. Essa é uma estrutura ramificada. Quando temos radical na estrutura, começamos a nomeá-la pelo nome do radical, mas para isso é necessário identificar em qual carbono encontra-se o radical. Vamos numerar a estrutura. Começamos a enumerar pela extremidade mais próxima da ligação tripla, mas como a ligação encontra-se no meio da estrutura, começamos pela extremidade mais próxima da ramificação. Então, primeiro carbono, segundo carbono, terceiro carbono, quarto carbono, quinto carbono, sexto carbono. Podemos ver que essa estrutura tem 6 carbonos e a ramificação encontra-se no segundo carbono. Colocamos 2-metil, 3 porque a insaturação está no carbono 3, hexino porque são 6 átomos de carbono e N por causa da ligação tripla e O que se refere-se que é característico dos hidrocarbonetos. A importância dos alcinos. Os alcinos são muito importantes na indústria. O acetileno pertence à classe dos alcinos e também conhecido como etino, é usado em grande escala na fabricação de borracha sintética e plásticos como PVC e PVA, e ainda nos fios têxteis para a produção de tecidos. Os alcinos são preparados em laboratório porque não se encontram livremente na natureza. Alcadienos. Esses hidrocarbonetos insaturados apresentam 2 duplas ligações entre os carbonos. A nomenclatura assemelha-se aos alcenos, usando-se os prefixos de número de carbono, o infixo adien e a terminação o. A numeração inicia-se pela extremidade mais próxima da ligação dupla e o nome do radical vem antes do nome da estrutura. Vejamos alguns exemplos. Aqui temos um propadieno, próprio porque temos 3 átomos de carbono, adien porque temos 2 ligações duplas e O que é característico dos hidrocarbonetos. Nesta outra molécula aqui, temos uma estrutura ramificada. Com isso, começamos a nomeá-la, colocando primeiramente o nome do radical. Assim, vamos identificar em qual carbono encontram-se esses radicais. Começamos a enumerar a estrutura pela extremidade mais próxima da ligação dupla, que é o lado esquerdo. Então, esse é o primeiro carbono, segundo carbono, terceiro carbono, quarto carbono, quinto carbono, sexto carbono, sétimo carbono. Então, podemos ver que a ramificação se encontra no carbono 5 e no carbono 6. Identificamos como o nome do radical, e são 2 radicais iguais, colocamos di, e o nome específico do radical, que é metil, fica 5,6-dimetil, e 2 e 3 porque a insaturação encontra-se no carbono 2 e no carbono 3. Epit, porque são 7 átomos de carbono, adien por causa das ligações duplas e O que é característico dos hidrocarbonetos. Onde podemos encontrar os alcadienos? Na natureza não existe alcadienos simples, mas eles são produzidos em indústrias petroquímicas para serem destinados para a fabricação de polímeros e borrachas sintéticas. O isopreno é um alcadieno que se une para formar o poliisopreno, principal constituinte da borracha usada para fabricar os produtos ao lado. Então, podemos encontrar alcadienos nas borrachas sintéticas. Ciclanos.
São hidrocarbonetos de cadeia fechada que apresentam carbonos ligados por simples ligações. Sua fórmula geral é CnH2n. A nomenclatura é feita se iniciando o nome desses hidrocarbonetos pelo termo ciclo. Para efeito de rapidez da escrita da fórmula estrutural, os ciclanos podem ser representados por figuras geométricas, em que cada vértice simboliza um átomo de carbono. São nomeados com o prefixo ciclo, seguido do nome do alcano com o mesmo número de carbonos. Aqui está o modelo, vem primeiro o nome ciclo, depois o prefixo, que é o número de carbonos, mais a AN, que se refere às ligações simples, mais o O, que é característico dos hidrocarbonetos. Ciclanos. A diferença é o fato de ter que citar inicialmente a ramificação. Se houver mais de uma ramificação, enumera-se a cadeia, lembrando que é preciso partir da ramificação baseando-se na ordem alfabética e de modo que as ramificações sejam citadas com menores números possíveis. Exemplo. Aqui temos um exemplo de ciclanos, que é uma cadeia fechada. Quando temos ramificação, começamos a nomeá-la em ordem alfabética, pelos nomes da ramificação em ordem alfabética. Vamos enumerar essa cadeia. Como o etil, ele vem primeiro que o metil, começamos a enumerar a cadeia por ele. Primeiro carbono, segundo carbono, terceiro carbono, quarto carbono, quinto carbono. Então, o etil ele está no primeiro carbono e o metil encontra-se no terceiro carbono. Identificamos como é um ciclo, colocamos o nome ciclo. Pente, que se refere a 5 carbonos, AN, que se refere a ligações simples, e O, que é característico dos hidrocarbonetos. Onde podemos encontrar os ciclanos? Eles são obtidos a partir do petróleo e na indústria química são transformados em produtos para cabelo, solventes, removedores de tinta, vernizes, nylon e etc. O ciclopentano pertence ao grupo ciclano. E é um gás que possui propriedades anestésicas e é muito utilizado para adormecer pacientes que passarão por cirurgias. O cicloalcano mais simples é o ciclopropano, também é um potente anestésico. Então, pessoal, podemos encontrar os ciclanos aí, nas anestesias hospitalares. Ciclenos são hidrocarbonetos de cadeia fechada, não saturada, ao menos uma ligação dupla. Fórmula geral: CnH2n-2. A nomenclatura assemelha-se à dos alcenos. Ao nome acrescenta-se o prefixo ciclo e, usando o prefixo correspondente ao número de átomos de carbono, seguido do infixo EN mais o O. Em ciclenos ramificados, enumera-se a cadeia a partir da dupla ligação. Como podemos ver no modelo aqui, colocamos primeiro o nome ciclo, mais o prefixo que se refere ao número de carbonos, mais EN, mais o O. Vejamos alguns exemplos aqui de estruturas de ciclenos. Podemos escrever dessa forma, da forma poligonal ou da fórmula estrutural. Aqui temos um ciclopropeno, porque é uma cadeia fechada, ciclo porque é uma cadeia fechada, e prop porque temos 3 átomos de carbono, EN se refere à ligação dupla, e O que é característico dos hidrocarbonetos. Aqui temos duas estruturas também que podem ser escritas dessa forma poligonal ou desta outra forma estrutural. Aqui temos uma molécula de 3-metilciclohexeno. 3 porque a ramificação encontra-se no carbono 3, pois começamos a enumerar essa estrutura pela ligação dupla. E com isso identificamos que o radical encontra-se no carbono 3. Ciclo porque é uma cadeia fechada, hex porque são 6 átomos de carbono, EN porque temos uma ligação dupla e O que é característico dos hidrocarbonetos. De que forma podemos encontrar os ciclenos? Os ciclenos são encontrados geralmente no petróleo, solventes, biocombustíveis, ceras, gás natural e óleos. Alguns ciclenos apresentam um aroma bastante apreciado, como no caso do pineno e do alfa-pineno. O pineno está presente no alecrim e é utilizado em tratamentos fitoterápicos e no combate ao estresse e à falta de apetite. Aqui temos
uma imagem aqui de um óleo que foi extraído do milho, que podemos encontrar a estrutura dos ciclenos. Hidrocarbonetos aromáticos. Os hidrocarbonetos aromáticos são compostos orgânicos que possuem um ou mais anéis benzênicos ou núcleos aromáticos. Um anel benzênico é formado por 6 átomos de carbonos ligados em uma cadeia fechada com ligações duplas e simples intercaladas, conforme as representações a seguir. Então, aqui tem exemplos de 3 estruturas, de 3 formas, né, que podemos representar os hidrocarbonetos aromáticos. Podemos representar dessa fórmula estrutural, dessa fórmula geométrica e dessa fórmula de anel benzênico. Podemos ver que contém ligações duplas e ligações simples alternadas. Não há uma fórmula geral para os aromáticos. A nomenclatura oficial é feita antepondo-se o nome da ramificação, da mais simples à mais complexa, a palavra benzeno. Porém, os hidrocarbonetos aromáticos não seguem uma nomenclatura específica como os demais compostos, e muitos possuem nomes usuais. Exemplos, aqui temos o metilbenzeno ou tolueno, que é o nome específico desse anel aromático. Metil, porque temos um radical metil, e benzeno, porque temos apenas um anel aromático. Aqui temos 2 anéis aromáticos, por isso recebe o nome específico de naftaleno. Aqui temos 3 anéis aromáticos, recebe o nome específico de antraceno. Aqui temos 3 estruturas de anel aromático, mas de uma forma diferente, recebe o nome de fenatreno. De que forma podemos encontrar os hidrocarbonetos aromáticos? O benzeno, que é um líquido incolor, volátil e inflamável, ele é também o hidrocarboneto aromático mais importante, sendo usado como matéria-prima de plásticos, corantes, medicamentos, detergentes, loções, adesivos, borrachas e tintas. A principal fonte de obtenção natural dos aromáticos é o alcatrão de hulha. A hulha é um tipo de carvão mineral formado pela fossilização ao longo de milhares de anos da madeira soterrada em camadas profundas da terra. Esse tipo de carvão é bastante rico em carbono. Então, pessoal, podemos encontrar os aromáticos aí no alcatrão de hulha. Aqui temos as referências bibliográficas. E é isso, pessoal. Terminamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado e até mais. Obrigada.